Então, irmãos, a nossa aula de hoje é a aula de número 4, a lição de número 4. O título da lição é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Lembrando aos irmãos que nós estamos no segundo trimestre, né, do ano de 2022. Aqui a nossa lição desse trimestre, certo? Uma lição muito interessante. O título é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lembrando aos irmãos, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, alguns aspectos que norteiam essa temática, e o foco é trabalhar o caráter, não é? Por meio do ensino da palavra de Deus. Antes de começar a lição propriamente dita, como de costume, eu quero passar algumas orientações aos professores e também aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Aos professores, a dica que eu vou passar é que lembre-se que nós temos objetivos na lição. E dentro dos objetivos, os professores precisam entender o valor dos alunos. A participação dos alunos durante a aula é fundamental, né? Tem professores bons, que têm conteúdo de sobra, mas não são pessoas que tenham didática, não permite que as pessoas participem da aula e até mesmo ridicularizam por meio de gestos que menosprezam os alunos que ousam participar. Então, irmãos, a participação do aluno, lógico, o professor não pode perder o controle da sala de aula, mas ele também não pode excluir o aluno completamente do processo de ensino-aprendizagem. A participação do aluno, por mais simples que seja, é fundamental para uma aula de sucesso, de êxito. Também para os alunos, eu também deixo como dica que os alunos leiam a lição, acompanhem a leitura diária, não é? E leiam a lição, pelo menos, e anotem as suas dúvidas, e motivem os demais irmãos da igreja que não são alunos da Escola Bíblica Dominical, para fazerem parte, se matricular, não é? Ter o nome no diário de classe e aprender mais da palavra de Deus. Irmãos, essas revistas guardadas, elas são um verdadeiro tesouro, tá certo? Talvez futuramente mais do que agora, enquanto elas estão sendo estudadas. Então, queridos, guardem sua lição, participe da sala de aula com o seu professor, que com certeza todos ganham com isso, e o nome de Deus é glorificado. Agora vamos para a nossa lição. Depois eu vou publicar alguns vídeos ali, à parte, explicando melhor cada dica dessa aí, que eu dou ali, que eu tenho na minha mente para passar para os irmãos, acerca da forma ideal de abordar essas lições da Escola Bíblica Dominical. Sobre esse assunto, resguardando-se de sentimentos ruins, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 22, dentro da contextualização do Sermão do Monte, onde diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Perceba, irmãos, uma coisa interessante. É que nós estamos trabalhando, através do Sermão do Monte, estamos trabalhando o caráter, não é? O caráter do crente, o caráter cristão. E dentro dessa contextualização do caráter, a lição de hoje, ela traz como verdade prática que a cólera e a ira não podem dominar o coração. Você vê, fala do coração, fala do nosso intelecto, da nossa formação, não é? Então, não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Talvez um grande argumento para os alunos propagarem, não é, a escola bíblica dominical. Vamos para a escola dominical, que a gente aprende, nosso caráter é moldado a cada aula, cada professor que se apresenta ali para nos ensinar a palavra de Deus. A leitura bíblica da lição de hoje, ela está
no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, dos versículos 21 ao 26, aonde diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Os objetivos da lição. Primeiro, expor que o evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Amados irmãos, algumas motivações para nós começarmos a exposição da lição de fato assim, muitas pessoas, né, é uma verdade, que muitas pessoas praticam ações trágicas por causa de atos precipitados e impensados. Isso aqui, ó, é uma verdade muito grande. Eu já tive a oportunidade de fazer estágio num presídio, e uma vez eu dei um dado meu, tá certo? Um dado meu, não é uma pesquisa que eu vi no meio de comunicação oficial em algum lugar, uma coisa minha. Eu, da minha prática, da época que eu fiz o estágio no presídio, eu estava revisando a pena dos apenados e ali eu constatei que de 30% a 40% das pessoas que estavam ali eram pessoas boas, pessoas de reputação, pessoas de caráter, pessoas que de uma educação notória. Agora, de princípios, era a palavra que eu queria encontrar. Agora, sim, por um motivo, né, por um minuto ali, um momento, digamos, de insanidade, cometeram algo que prejudicou a sua vida para o resto da vida, né? Prejudicou a sua conduta. Então, nós temos pessoas que praticam ações trágicas por causa de atos precipitados e impensados. A justiça, né, quando a gente estuda direito, tem algo no direito chamado devido processo legal. Né? O devido processo legal, ele determina com o curso natural de um processo que é ajuizado, de um processo judicial. Então, se o processo não obedecer às fases do devido processo legal, ele é tido como nulo. Então, por exemplo, dentre as fases está o contraditório, direito ao contraditório. Alguém é acusado, não é? Alguém contra essa, ou junto com essa acusação são apresentadas provas, e a pessoa que está sendo acusada, ela tem direito a ser ouvida, né? A ter um argumento contraditório. Então, algumas pessoas praticam ações simplesmente pelo que acham, não é? Ou falam muitas vezes simplesmente pelo que acham. Elas não pensam. Então, se houvesse uma pausa ou se desviasse o pensamento por alguns instantes, muita coisa ruim não ocorreria, não é? Então, daí as consequências da cólera, da ira, elas estão por todos os lados que a gente olha, não é? Por exemplo, no trânsito, nos bancos, nas diversas filas de espera, a qual nós somos submetidos todos os dias. Vai num posto de saúde, precisa estar numa fila, já matricular um filho na escola, você precisa entrar numa fila. Então, as diversas circunstâncias às quais nós somos submetidos, nós vemos na prática as consequências ruins
da cólera e da ira. Nessa lição, irmãos, nós vamos aprender com base na palavra de Deus que o evangelho ele não é antinomista. E eu já falo alguns conceitos, não é? Inclusive o conceito de antinomismo, tá certo? Num princípio, assim, num momento já inicial, eu posso adiantar que o antinomismo ele prega a ausência total de normas. Então, nessa lição, nós vamos aprender com Jesus que o evangelho não é antinomista. O evangelho não prega a ausência de normas, tá certo? Que a cólera é a antessala do homicídio, tá certo? Ou seja, antecede o homicídio, antecede outras coisas, mas, nesse caso, nós vamos fazer menção ao homicídio. E que, para devotar nossa vida a Deus, nós precisamos nos reconciliar com o próximo. Também nessa lição, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou em alta conta o valor da pessoa humana, tá certo? Ele valorizou aqui a vida. E por isso, não é, lá no Sermão do Monte, na parte onde nós lemos ali na leitura bíblica, do versículo 21 ao 26, essa questão da valorização da vida, ela será objeto do nosso estudo aqui. Então, amados irmãos, primeira coisa, eu quero definir com os irmãos dois termos. O termo resguardar e o termo sentimentos. Nós precisamos saber, ainda que de uma forma superficial, o que significa se resguardar. Né? Eu poderia dar outra abordagem, contar algumas histórias aí, né, da teologia, mas eu vou começar na prática, já partir para a prática. Então, definir alguns termos como resguardar e sentimentos. Resguardar, a gente pode definir como abrigar, cobrir, livrar, defender, guardar com cuidado ou resguardar um procedimento, tá certo? Então, resguardar seria nesse sentido, de livrar, de defender, não é? De ter cuidado com alguma coisa, guardar com cuidado alguma coisa. Então, guardar para resguardar, tá certo? E sentimentos, lógico que uma definição ao pé da letra disso aqui iria demorar um pouco mais, né? Ia ser um pouco mais extenso, mas uma definição mais prática. Então, no que diz respeito a sentimentos, no sentido prático, significa ação de sentir, não é? Sentimentos, a ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, tá certo? A capacidade de se deixar impressionar, de se comover, emoção, não é, irmão? Expressão de afeição, de amizade, de amor, de carinho, de admiração, sensação de pesar, expressão de mágoa, de tristeza. Então, tudo isso se enquadra na contextualização do termo sentimentos. Então, os sentimentos, na verdade, são um estado de ânimo, não é, que surge em relação a estímulos externos. Quando nós somos estimulados, surge na nossa vida os sentimentos. Então, os sentimentos é um estado de ânimo que surge em relação a estímulos externos, sendo considerado uma expressão, a expressão mental da nossa emoção, tá certo? Outra coisa interessante da gente aprender, e aí está na revista da Escola Dominical, é sobre o antinomismo. Acreditem, tem pessoas, e hoje em dia a gente tem pessoas em nossa volta, várias pessoas, quem vive a prática do evangelho, ela não abre mão, não é, não abre mão de fazer menção à prática, tá certo? Eu estava hoje participando de uma live, de uma discussão ali em nível teológico, com alguns colegas do Café Teológico, e nós estávamos discutindo que a gente dá uma ênfase tão acadêmica à teologia que, às vezes, a gente apaga a espiritualidade da palavra de Deus. Então, eu vou tentar, eu estou procurando ser o mais prático possível. O antinomismo, tá certo?
A palavra nos fornece a própria definição, não é? Do grego, segundo o autor da lição, anti, que quer dizer contra, e nomos, não é? Que quer dizer lei. Ou seja, diz respeito a tudo que é contrário à lei, a normas, a regras. Tem pessoas nossas, pessoas que convivem conosco, inclusive no contexto de igreja, que elas são contrárias a leis. Eu ouvi no período da pandemia, quando nós estávamos todos em isolamento social, eu ouvi pessoas boas falarem publicamente em lives publicadas na internet para o mundo inteiro, dizer assim, irmãos, a gente tem que praticar menos mandamento, a gente tem que viver uma vida de menos mandamento e mais amor. E talvez eu entenda o que ele quis dizer no sentido da lição passada, fazendo o paralelo ali entre a lei e Jesus, não é? Agora, irmãos, não é a maneira correta de ensinar, porque quando eu digo para as pessoas que nós não devemos viver de acordo com a lei, eu estou pregando desordem. E eu vou falar para vocês uma coisa, o que seria da sociedade sem lei? Por exemplo, a definição de direito é uma definição que leva em consideração o que você acha que é o direito, leva em consideração a subjetividade de cada um. E se cada um fosse definir e praticar o que ela acha que é direito, o mundo seria uma bagunça. Por exemplo, eu não vou citar nenhum país, mas tem alguns países que no trânsito não se praticam as leis, e é uma bagunça, não é uma muvuca, digamos assim, vou usar esse termo. Agora, imagine o trânsito sem lei. E imagine as consequências que nós passamos quando nós decidimos viver fora da lei. As leis existem, irmãos, para nortear os nossos princípios éticos, os nossos padrões morais, não é? A lei existe para nortear os nossos padrões morais. Por exemplo, no próprio trânsito, a lei ela diz como nós devemos nos comportar no trânsito, o que é socialmente aceito quando o assunto é trânsito. E quando nós transgredimos a lei, é interessante porque vem consequências. A gente coloca em risco a vida de pessoas, a gente tem consequências morais, por exemplo, a gente paga multa, né? E tem consequências espirituais, por exemplo, a gente tem consequências para a alma, né? A gente fica perturbado, não consegue dormir direito. E a palavra de Deus, agora voltando para o contexto da Bíblia Sagrada, é um livro de mandamentos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que do Gênesis ao Apocalipse, você tem mandamentos, né? Nós temos ali as leis de Moisés, mas lá no princípio, Deus criou, Deus, no processo da criação, Deus usou o termo haja. Haja isso, faça-se isso. E quando ele colocou o homem no jardim, ele disse, vocês comam de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus deu um mandamento para o homem. E os mandamentos seguem todos os livros da Bíblia, até o livro da revelação das últimas coisas, que é o livro do Apocalipse. Então, o antinomismo, ele prega a ausência de normas, prega contra a norma. A palavra, ela traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento, biblicamente falando. Então, os defensores antinomistas, eles dizem que a lei não teve vigor em Deus Pai, não é? E que, por isso, a lei deve ser rejeitada. E ainda existem, irmãos, aqueles que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais pode evitá-lo, né? Se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Você observa, quando a gente está estudando ética, a gente tem que ir um pouco mais a fundo nessa questão do antinomismo. Outros ainda defendem simplesmente que a lei ela é oposta ao evangelho, não é?
é uma falta de Bíblia muito grande, né? Assim, você deduzir que Jesus contraria a lei. Foi assunto da nossa lição passada. Mas nós, né, vamos ver que esses ensinos, todos esses ensinos em relação ao antinomismo, eles violam as escrituras, tá certo? E que o antinomismo, na verdade, ele é um desvio da palavra de Deus. Então, tenha cuidado, porque nós temos na mídia, nós temos, inclusive, no nosso meio, pessoas que convivem conosco, não é? Lembre-se quando Judas foi escrever a sua carta, ele mudou o assunto da carta e ele fez menção a pessoas que estavam infiltradas ali para corromper as outras. Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com os antinomistas, porque tem alguns infiltrados em nosso meio pregando a ausência completa de lei, a inobservância da lei por parte de nós que somos crentes em Jesus. Outro assunto, a lei e o evangelho. Então, conforme nós vimos na lição anterior, Jesus ele não desprezou a lei. Em momento algum, Jesus desprezou a lei. Tá certo? Lá em Mateus 21, nós vemos claramente, constatamos claramente isso. Não vou me deter, que foi assunto da lição passada. Mas Jesus, ele disse assim, a expressão ouvistes o que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva, não é, de um ponto da lei de Moisés. Então, de forma diferente de como os escribas e os fariseus se comportavam, Jesus, ele deu ênfase à autoridade da lei. Só que Jesus, no caso de Jesus, ele revelou o que a lei verdadeiramente queria passar para nós em seu contexto, tá certo? Então, ele revelou a real intenção de Deus que estava presente na lei. Por exemplo, quando a lei diz lá em Êxodo 20 e 13, não matarás, não é? Enquanto os escribas e os fariseus interpretavam o não matarás de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, aí você vê, Jesus, ele aplicou a lei, tá certo? Só que ele aprofundou um pouco mais a lei. Ele aprofundou um pouco mais, ele foi na intenção da lei. Jesus, ele trabalhou no coração, não é? Vocês precisam pensar um pouco. É tanto que se a gente olha o evangelho, ele acrescenta um elemento em detrimento ao entendimento do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você tem o maior de todos os mandamentos, amarás, pois, o Senhor teu Deus, né, de toda a alma e teu coração. Jesus, quando veio, porém, no Novo Testamento, se acrescentou o termo conhecimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. Então, no que diz respeito à lei, a gente vê isso bem claro. Enquanto os fariseus interpretavam, por exemplo, ali da lei não matarás, de maneira restrita ao ato literal de matar, a gente observa que Jesus ele aplicou e ele se aprofundou um pouco, explorando a real intenção da lei, demonstrando, dentro desse contexto de morte, que o homicídio tem início no coração do homem, a partir da ira, do ódio, da cólera, não é? Então, você vê que Jesus ele já vai trabalhando em sentimentos. Cuidado com os sentimentos. Eu poderia citar aqui, só para os irmãos entenderem essa questão da lei, de Jesus indo além um pouco e abordando, né? Digamos, explorando o real sentido da lei. A gente pode pegar um exemplo clássico, que é a questão do adultério. Não é? Quando Jesus ele diz, estava escrito, não adulterarás, né? Não, só que Jesus diz assim, olhe, eu, porém, vos digo que qualquer um que em seu coração deseja, não é? Uma mulher que não é sua, ele no coração já cometeu adultério. Ou seja, uma vez eu estava pregando sobre isso e eu disse, cuidado, irmãos, porque tem muita gente que não está chegando às vias de fato, não executando fisicamente falando o adultério, mas no seu coração já adulterou há muito tempo. Então, cuide do seu coração, guarde o seu coração, tá certo? Também um paralelo entre o legalismo e o antinomismo, né? O legalismo é uma atitude que
se concentra na observância e prática rigorosa das leis. São os legalistas, não é? Para alcançar algo da parte de Deus, algum favor da parte de Deus, tem que observar a lei rigorosamente, ao pé da letra, o que a lei diz. Tá certo? Por outro lado, a gente tem o antinomismo, que rejeita todo tipo de norma moral, deixando a pessoa livre para pecar, né? Então, o legalismo foi refutado pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, se a gente ler Filipenses capítulo 3, né? Filipenses capítulo 3, versículo, se não me falha a memória, versículo de número 3 e 4, vai dizer assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, né, que pode confiar na carne, ainda mais eu, né? Então, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele refuta o argumento do legalismo, tá certo? E o antinomismo, ele fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Lembre-se, irmãos, que agora há pouco eu estava ensinando para os novos convertidos, e eu estava falando para eles o que é ter Jesus como Senhor. Todos nós sabemos, mas infelizmente às vezes não praticamos. Ter Jesus como Senhor é andar em conformidade com a sua palavra, é entender a mensagem de Cristo para todos nós. Digamos que o legalismo ele impede as pessoas de pensar, tá certo? Você olha ali, se concentra na observância prática e rigorosa das leis. E o antinomismo prega a ausência de normas. Então, como nós amamos todo o conselho de Deus, afirmado e revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos, irmãos, que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, que é a palavra de Deus, são atemporais. Ou seja, eles são válidos em qualquer época e cultura. Então, os irmãos tenham cuidado, irmãos, com argumentos legalistas e também com argumentos antinomistas. A gente precisa ler e compreender a palavra de Deus, colocar a mente para funcionar, tá certo? Então, o cristão fiel à Bíblia, ele tem que ter cuidado tanto com o legalismo como com o antinomismo. Cuidado com os extremos, né, irmãos? Cuidado. Eu poderia citar um exemplo agora, mas eu vou citar depois, na aula de domingo, talvez. Na aula de domingo não, que eu não vou dar aula esse domingo, não estou na escala da minha igreja. Mas em algum momento eu vou citar um exemplo prático, talvez num vídeo extra que eu grave aqui, para não ficar a aula tão cheia de ilustrações. A lição também nos traz a verdade que a cólera é o primeiro ato para o homicídio, né? O que Jesus diz em relação ao sexto mandamento? Preste atenção que Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, tá certo? O que ele fez foi dar uma, como eu já disse aos irmãos, dar uma interpretação mais elevada e profunda, tá? Porque Jesus revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, tá certo? Com o bem, como bem afirmou o apóstolo João, quando ele diz na sua carta, lá em 1 João 3,15, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Inclusive, essa parte aí, esse versículo, aliás, é o versículo do texto de hoje, tá certo? Dessa quarta-feira, né? Tá lá escrito, eu mandei um bannerzinho no grupo lá da Escola Dominical, qualquer que aborrece seu irmão, ele é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Interessante esse argumento, porque se a gente falar só que quem aborrece o irmão homicida, talvez não traga tanto efeito. Mas tem que trazer efeito nós sabermos que o homicida não tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, ele abre mão da própria salvação em nome da morte de outro irmão. Então, não é por acaso que o verbo irar, do grego, né, lá em Mateus 5, 22,
é orgizó, que significa provocar, incitar ira, estar zangado, estar enfurecido. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com de alimentar esse tipo de sentimento no coração. A fúria e a ira de Caim, só para os irmãos terem ideia, levaram ele a cometer o primeiro homicídio da história e o homicídio contra o próprio irmão, tá certo? Então, no que diz respeito ao sexto mandamento, não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos bem mais profundos, como, por exemplo, palavras, emoções, insultos, não é? E outras ações que antecipam ao homicídio. A gente tem que ter cuidado, irmãos, inclusive porque se a gente não tomar cuidado, no nosso próprio dia a dia, por exemplo, nos nossos cultos, né? Vou citar o exemplo dos cultos. A gente tem que tomar cuidado, porque senão os nossos próprios cultos, eles se transformam, deixam de ser cultos e passam a ser sessões. Sessões de quê, irmãos? De insultos, não é? De incitação ao ódio, não é? Lembrando que o papel da igreja não é pintar a cara de seja lá de que cor ir para a rua. O papel da igreja ainda é dobrar o joelho, orar, se consagrar, ler a palavra de Deus e estar em comunhão com os mandamentos do Senhor, tá certo? Thaisa está aqui participando e citando aqui os Salmos 66, verso 18, onde ela diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, está aí outra grande motivação para nós não alimentarmos, termos muito cuidado com determinados tipos de sentimentos, como, por exemplo, a ira, a cólera, né, a provocação, o soltar piada. É terrível, irmão. Eu vi coisas terríveis acontecer por causa dessa história da tal da piada. No contexto bíblico, tanto o salmista como o apóstolo Paulo, ele escreve que um servo de Deus pode irar-se. No entanto, ele não deve pecar. Presta atenção como isso é interessante. Primeiro, no livro dos Salmos, né, os Salmos de número 4 e verso de número 4, diz assim, ó, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, você vê que fala da ira, né? Perturbai-vos. E diz assim, e não pequeis. Também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, coincidentemente também no capítulo 4, só que o versículo de número 16, nós vamos ver que ele diz, do qual todo o corpo, não é? Deixa eu conferir aqui se é Efésios, isso, me perdoe, Efésios 4, 26, aonde diz assim, não é 16, é 26, aonde diz, irai-vos e não pequeis, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27 ainda diz, não deis lugar ao diabo. Né, irmão? Veja como é sério isso. Então, tanto o apóstolo Paulo como o salmista, no Salmos 4, ele faz menção à ira, que a ira existe. Porém, ele nos chama a atenção para a questão do pecado. É assim, irmãos. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar, dentre várias, que a Bíblia Sagrada foi escrita para a gente, foi escrita para o homem, foi escrita particularmente para o crente. Quem não é crente precisa aceitar Jesus para ter compromisso com a palavra. Agora, quem é crente tem que ter compromisso com a palavra. Então, por exemplo, vou voltar ao exemplo das obras da carne. Quando a Bíblia fala das obras da carne, lascívia, feitiçaria, glutonaria, não é? E uma série de outras coisas ali, e coisas semelhantes a essa, como diz na Bíblia Sagrada, ela está falando de sentimentos que existem no nosso coração. Se a gente não tomar cuidado, a gente dá lugar à glutonaria. É verdade, irmãos. Você observa que tanto o salmista como o apóstolo Paulo, ele não está nos eximindo de ter ira. Ele está dizendo que a ira é uma emoção que faz parte do ser humano. A ira, ela faz parte da emoção humana. O que eles estão dizendo, irmãos, é o seguinte, vocês irem-se, mas cuidado, não pequem, né? Irai-vos, mas não pequeis.
Ou seja, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Então, é por esse motivo que na Bíblia Sagrada nós vemos pessoas justas que se iraram contra o pecado, tá certo? Contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se iraram. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele manifestou a sua ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, né? O que a gente tem que ter cuidado é que a ira não pode nos controlar, né, irmãos? Não pode nos controlar. Lembre que devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos examinar se a ira provém de um espírito reto, não é? Ou de um coração puro, ou se é obra da carne. Ou seja, se a ira vai nos levar a uma atitude pecaminosa, a uma atitude orgulhosa, a uma atitude odiosa e vingativa, não é? Nós podemos nos irar contra uma coisa ruim, mas nós também podemos, se a ira ela vier prover de uma obra da carne, nós vamos alimentar, o fruto serão coisas da carne. Então, o imperativo da Bíblia Sagrada é que a ira não pode nos dominar. Por exemplo, se a gente vê Efésios 4:26 novamente, que a gente acabou de ler, diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tá certo? Ou seja, não alimenta, não nutra a ira. Irmã Luciene também está aqui participando e ela diz assim: a ira guardada no coração contra qualquer ser humano, mais especificamente contra aqueles que são domésticos na fé, é algo extremamente repreensível aos olhos de Deus, não é? Ela está fazendo menção aqui à ira, não é? Que até porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos membros uns dos outros, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o tipo de ira que é proveniente de uma obra da carne. E isso aí é algo, irmãos, que vai criar um sentimento de ódio. É a ira que vai se transformar em ódio. É a ira que vai se transformar em vingança. Por exemplo, uma pessoa dessa qualidade que a irmã Luciene está falando aqui, não é? Um doméstico da fé, a ira contra um doméstico da fé é algo repreensível aos olhos de Deus e está enquadrado nesse contexto porque vai nos levar a uma consequência que está diretamente ligada a uma obra da carne e não a uma ação do Espírito. Tá certo? Também Jesus valorizou a pessoa humana no seu contexto, no contexto das suas palavras ali, particularmente nos versículos 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por exemplo, quando ele diz assim, chamar alguém de raca, que significa inútil, né? Cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, moralmente desprezível, tá certo? Chamar outro de louco, né? Do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, não é? É uma conduta também moralmente desprezível. Então, você observa, irmãos, o seguinte, que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber condenação no fogo do inferno, respectivamente. Você vai ver que Jesus foi enfático. Quando ele diz assim, que nós não devemos, quando ele diz qualquer que chamar de raca, de louco, ele está diretamente, irmãos, defendendo o valor da vida. Tá certo? Jesus está enfatizando o valor. Ele está falando para nós que a vida humana tem um valor sagrado. Você vai observar que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, a sentença era terrível, era ir para o sinédrio, era receber condenação no fogo do inferno. O Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, no sentido literal da palavra, mas também quem nutre a cólera, o ódio, o rancor no coração, ou seja, que são sentimentos que podem resultar, não é, no crime de homicídio, não é?
Então, é por esse motivo que o patrão ele deve tratar bem seu empregado e esse, consequentemente, deve respeitar o patrão. Por exemplo, o irmão não pode fazer acepção de pessoa para com outro irmão, não é? Quer por causa da cor da pele, quer por causa de diferenças econômicas, não é? Como disse o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos 10:34, ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Ou seja, Deus está valorizando a vida, valorizando, atribuindo um valor sagrado, não é, irmãos, à vida humana. Não vou dar exemplo prático, mas eu podia lembrar os irmãos que tem lugares que a gente vai que as pessoas perguntam qual é a sua nacionalidade, você é descendente de quem? Porque você só é bem-vindo aqui se você tiver determinada descendência, tida por muitos como sagrada até quando o assunto é a nossa fé. Mas eu não vou me aprofundar nesse detalhe, não. Também a oferta do altar e a desavença. Primeiro, a oferta do altar, não é? Lá no versículo 23 e 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, Jesus, ele falando aos discípulos, ele faz com que cada um examine-se a si mesmo, não é? Pois um servo do Senhor, ele diz, não pode ofertar com o coração cheio de ira e rancor, não é? Aqui é bem interessante esse contexto aqui, de Mateus 5, versículo de número 23 e 24, porque Jesus diz assim, ó, vou só ler aqui para lembrar os irmãos. Quando ele diz, portanto, se trouxeres a oferta ao altar, preste bem atenção, aqui fala de um momento específico, que é quando traz a oferta ao altar. Então ele diz, portanto, se vocês trouxerem a oferta ao altar, e aí vocês lembrarem que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, aí ele disse, deixa ali diante do altar, não é no altar, é diante do altar, a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui é interessante, irmãos, porque você vai observar um detalhe interessante. Primeiro, é que nós devemos nos preocupar com o nosso sentimento, com o nosso coração, não é? Dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. É assim, ó. Mas você observa que aqui Jesus também está trabalhando a questão da nossa responsabilidade em relação aos nossos irmãos. Você vai ver, irmãos, que eu poderia, quando eu estou falando sobre discipulado, eu cito essa passagem também, porque você vai ver que Jesus ele não diz assim, se você tiver vai oferecer oferta e você tiver alguma coisa no coração contra seu irmão, vá lá e faça isso e peça perdão para ele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala da gente. A Bíblia diz assim, se você trouxer a oferta ao altar e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, veja só como isso é interessante. Ou seja, Jesus ele está lembrando também da nossa responsabilidade em relação ao nosso irmão. Aí ele diz, deixa ali diante a oferta, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e se reconcilia primeiro. Por exemplo, se eu tivesse feito alguma coisa com o irmão, o que Jesus teria dito? Vá lá e peça perdão para ele. Se você souber, se você lembrar que você fez alguma coisa, vai lá e peça perdão. Mas Jesus não disse isso. Se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá lá e se reconcilie. Veja como é o trabalhar de Deus no nosso caráter, como é bonito. Aí eu vou lá oferecer oferta e eu lembro que tem um irmão contra mim, que não gosta de mim. O que a Bíblia diz? Vai lá, deixa a tua oferta diante do altar e vai lá e se reconcilia. Ou seja, eu que tenho mais entendimento, que tenho mais ciência, que tenho o Espírito Santo de Deus no meu coração, eu vou lá, irmão, e vou me reconciliar. Ou seja, eu vou fazer com que o irmão entenda que eu sou um servo de Deus. Ou seja, a minha atitude é diferente. Então, você vai ver que o Senhor Jesus, eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer.
o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Isso aqui, fala daquele sentimento que às vezes as pessoas têm no coração, que é assim: se quiser que morra, eu já estou salvo mesmo, se quiser que se vire para lá. Tem em vários lugares, isso daí é uma prática. É cada um por si, acaba o culto, vai embora todo mundo, cada um corre para sua casa. Ninguém cumprimenta ninguém mais. Então, inclusive a lição, ela é muito prudente nisso aqui, quando ela diz assim: cabe ressaltar que o verbo grego reconciliar, dialassou, que significa mudar a mente de alguém, ou renovar a amizade com alguém. Ou, por exemplo, se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, a recomendação da Bíblia é eu ir lá e reconciliar e renovar a amizade com aquela pessoa, tá certo? Então, o ensinamento de Jesus é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Vez por outra, a gente tem que entender, irmãos, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, quem tem que tomar a iniciativa de sal e de luz somos nós. Não é porque tem aquelas pessoas que dizem assim, que não entendem a orientação de Deus, que está muito claro nessa lição, e diz assim: por que só eu tenho que pedir perdão? Claro, porque você é especial, homem. Você foi escolhido por Deus, não é? E essa palavra fala conosco nesse sentido. Ou seja, se a gente colocar em prática isso, irmão, muita coisa, eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, muita coisa vai deixar de acontecer, muita coisinha que, infelizmente, faz parte do cotidiano. Também evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 do capítulo 5 de Mateus têm relação com os versículos 23 e 24, mas com a conotação um pouco diferente. Versículo 25 e 26, irmão, 23 e 24 fala da oferta. O 25 e 26 diz assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, nós temos aqui o quê? O versículo 25 e 26, Jesus, ele fala acerca que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Tá certo? Então, as duas passagens, tanto o 23 e o 24, como o 25 e 26, eles advertem aos irmãos quanto ao problema da desavença. E o 25 e 26, ele enfatiza que é preciso buscar uma solução antes, não é? Ou fora do tribunal. Então, naquela época, quando uma pessoa era sentenciada, ela pagaria até o último, não é, quadrantes, que é algo de origem latina, que significa quadrante, ou aproximadamente a quarta parte de um asse, tá certo? Que é a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavo. Então, Jesus nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim, né, irmãos, preservarmos o bom testemunho. Eu estava outro dia, foi ontem, que eu estava ensinando numa das congregações do setor que eu cuido, do setor da igreja que eu cuido, não é? Eu cuidando, falando para essas congregações, eu disse: irmão, você, às vezes tem pessoas que olham para o irmão e dizem assim: eu não vou com a cara desse irmão, eu não vou com a cara do irmão, vou fazer assim, do meu jeito, que eu não vou com a cara desse irmão, não quero nem ele perto de mim, quero nem saber dele. Eu disse: irmão, você acha que está fazendo mal ao irmão com isso? Está fazendo mal a si próprio, não é? Quando você diz que não vai, por exemplo, adorar a Deus, não vou cantar no coral da igreja, eu vou pegar o coral da igreja como exemplo, não vou cantar no coral da igreja porque eu não gosto do irmão que está regendo. Você acha que quem é que está perdendo? O irmão que está regendo ou você que vai deixar de cantar? Quem perde é você que deixa de cantar, não é? Então, você vê, a pessoa que alimenta, sente. Por isso que Jesus, ele é perfeito. Ele diz: ó, se você lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ele, não é? Ou seja, não deixa que o sentimento
alimenta teu coração com coisa boa, né, irmãos? O apóstolo Paulo, o Senhor, ele nos convida a sanar desavenças, tá certo? E preservarmos o bom testemunho. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aí ele diz: não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Não é? É algo bem reflexivo entre a gente. Por exemplo, por que o crente vai preferir levar um litígio ao juízo secular, podendo ser tratado no coração e o nome de Deus ser glorificado na vida dele? Agora, antes de terminar, eu quero falar também, né? Essa pergunta ela é interessante para a gente refletir. Antes de terminar, eu quero falar também do perigo que nos rodeiam os tais dos sentimentos ruins. Preste bem atenção. Primeiro, a gente vai definir aqui juntos o termo cólera. Então, que a gente vai estar falando aqui sem colerizar, não é? Então, a palavra grega traduzida por encolerizar é orgizo, tá certo? Que indica procurar provocar ou enfurecer, exasperar-se, estar irado, furioso. Na prática, tá certo? Jesus, ele ensina o seguinte: Jesus ensina que seus seguidores nem deveriam, tá certo? Nem pensar de se encolerizar a ponto de cometer algum tipo de assassinato. Não é? Porque se ele se encolerizasse, ou seja, alimentar a ira, como eu já falei, tá certo? Se enfurecer, ele já teria cometido, na verdade, um assassinato no próprio coração. Então, a palavra cólera, nesse contexto aqui, se refere a um desespero, né? A um desespero planejado e revoltado, que sempre ameaça fugir do controle, que isso leva à violência, aflição emocional, maior tensão mental, prejuízo espiritual e até a morte. Então, você vê, irmãos, que o negócio vai muito além do que o homicídio propriamente dito. Como eu já estou falando do coração, Jesus também está preocupado com a nossa espiritualidade e também com os nossos sentimentos, está preocupado com a nossa alma, né? Está preocupado com a nossa saúde emocional. Jesus está preocupado com a nossa tensão mental, não é? Ou seja, Jesus quer que a gente durma em paz, né? Jesus quer que a gente tenha um sorriso natural no rosto. Então, a cólera, ela nos impede de desenvolver um espírito que seja agradável a Deus. A ira pecaminosa, ela é insensata, irmãos, pois nos faz destruir em vez de edificar. Tira a nossa liberdade e nos faz prisioneiros. Você observa que uma tendência da atualidade, infelizmente, é alimentar esse tipo de coisa. É alimentar a ira pecaminosa e insensata, é alimentar a revolta no coração. Principalmente os mais jovens são muito alvos disso, não é? Desse sentimento, e a gente deve cuidar com essas coisas aí, porque isso tira a liberdade. Eu já falei para os irmãos, a ausência de normas, ela tira a liberdade. E o sentimento carnal, fruto das obras da carne, também tira a liberdade e nos faz prisioneiros. Então, odiar alguém, irmãos, é cometer homicídio no próprio coração. Tá certo? Na verdade é isso. Dá até para colocar como hashtag lá na rede social. Tá certo? Na vida do crente, preste bem atenção. A ira, o perigo da ira na vida do crente. Vamos falar da gente um pouco. Então, existe uma ira santa contra o pecado. Mas Jesus, ele refere-se aqui a uma ira pecaminosa contra as pessoas, não é? Naturalmente, o nosso coração, se você tem Jesus no coração, você vai contender contra o pecado, não é? O seu coração vai lhe impulsionar isso, a se revoltar contra o pecado. Agora, Jesus está falando da ira contra as pessoas, não é? Então, a palavra que Jesus usa em Mateus 5:22,
indica ira cultivada, tá certo? Malignidade que é alimentada no interior. Então, a cólera, nesse sentido, ela não fica apenas interiorizada, ela se revela através de palavras e de ações violentas. E essas palavras e ações violentas, preste bem atenção como é interessante isso, ela vai trazer consequências. E aqui eu vou citar algumas consequências, como, por exemplo, interfere na comunhão. Você vê como isso aqui é algo reprovável diante de Deus. Primeiro, porque interfere na comunhão. Então, Jesus descreve uma experiência pecaminosa constituída de vários estágios, como é próprio de todo pecado. Então, notemos aqui 3 pontos. Primeiro, sentimento de ira sem motivo. Aí ele diz, se encolerizar contra seu irmão. Segundo, manifestação da ira em palavras. Quando ele diz chamar seu irmão de raca, chamar de louco, não é? Que põe mais lenha na fogueira e, por fim, não é? Leva à condenação. Não é? Ou seja, será réu no fogo do inferno. Então, você observa que isso aqui interfere na comunhão. Esse tipo de sentimento e comportamento é algo que não deve encontrar espaço na vida de um autêntico servo de Deus. Nem muito menos, irmãos, na nossa relação interpessoal, como na nossa condição de sermos súditos do céu ou súditos do reino de Deus. Por exemplo, esse sentimento não pode encontrar nenhum tipo de espaço na vida de um autêntico servo de Deus. A palavra de Deus diz, lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8, mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí, 2 pontos. O que é tudo que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Né? Ou seja, ele está falando da origem das consequências. Aí ele diz, é algo que não deve encontrar espaço na vida do autêntico servo de Deus e também, muito menos nas nossas relações interpessoais, como súditos do reino de Deus que nós somos. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Ou seja, fala da relação interpessoal, não é? Louvado seja o nome de Deus, no nome do Senhor Jesus. Maluciene está aqui dizendo assim, ó, precisamos estar em paz para que nossas orações cheguem ao trono de Deus. Não podemos estar bem com Deus enquanto estivermos comentando injustiça, cometendo, né? Eu acho que foi isso que ela quis dizer aqui, não comentando, cometendo injustiça contra nosso semelhante, não é? Glória a Deus por isso. Também, irmãos, esses sentimentos de ira, ele traz como consequência, ele interfere na comunhão, também interfere na nossa devoção. Então, assim, ó, vou passar mais rápido aqui. Desenvolver uma convivência sem ressentimento ou raiz de amargura, ela é vital para a vida cristã, não é? Que o Senhor condiciona a entrega da nossa... Ela é tão vital para a vida cristã, né? O sentimento, tirar a raiz de amargura no coração, ela é tão vital que o Senhor condiciona a entrega de nossa oferta a buscarmos reconciliação com aquela pessoa que supostamente está ofendida conosco. Você observa, quando Jesus orienta a deixar a oferta, interessante, porque quem está orientando é Jesus. Não é? Quem está dizendo é Jesus. Ele diz assim, sabendo que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai lá e se reconcilia. Ou seja, faz a tua parte. Não é? É Jesus que está falando isso. Então, a nossa oferta, se Jesus fala isso, ele está nos advertindo. Ele está querendo nos dizer que a nossa oferta não será aceita se não tomarmos a iniciativa de reparar a nossa falha. Tá certo, irmãos? Eu tenho que caminhar para o final aqui, então eu vou adiantar. Então, o altar é o lugar perfeito para o Espírito Santo trazer à nossa memória todos os pecados cometidos, inclusive para com o próximo. E ele sempre faz quando nós somos sensíveis à sua presença.
Então, baseado nisso, se quisermos ser sinceros com Deus, não nos aquietaremos enquanto não buscarmos fazer as pazes com as pessoas que ferimos, com as pessoas que estão feridas, irmãos? Significa que, se estamos em Cristo, a qualidade do nosso relacionamento pessoal indica como está a nossa própria comunhão com Deus. Eu também quero falar aqui, por fim, como corrigir os sentimentos ruins. Afinal, eu falei de sentimentos ruins e tal. Agora, como corrigi-los? Para a gente terminar. Primeiro, até já falei, reparando as ofensas. Então, é muito claro nos ensinamentos de Jesus, que problemas de comportamento precisam ser resolvidos no nascedouro. Então, antes que alcance proporções trágicas no relacionamento pessoal e chegue a um ponto que não tenha mais retorno. Então, é buscar sempre reparar o erro cometido. Reparar a ofensa, irmãos, se impõe pela seguinte razão. Primeiro, a ofensa não reparada, preste bem atenção, a ofensa precisa ser reparada porque a ofensa não reparada é o ponto de partida para uma série de situações prejudiciais aos envolvidos. Entre elas, irmãos, as doenças, principalmente as doenças chamadas psicossomáticas, que muitas vezes têm origem em mágoas não resolvidas. Segundo, a ofensa também é causa de ressentimentos que amargam o espírito, destroem o prazer do companheirismo e resultam em atitudes rancorosas contra o próximo. E terceiro, irmão, se a ofensa não for reparada na origem, ela pode ter consequências imprevisíveis, imprevisíveis. Além das consequências imprevisíveis, como, por exemplo, o homicídio, ela pode trazer perda de espiritualidade. Então, isso também implica que só quando houver disposição para reparar a ofensa, o crente estará apto a fazer livremente a sua oferta e ser aceito na presença de Deus. Isso é muito forte, irmãos? Muito forte mesmo. Se é assim, se nós desejamos o perdão, então devemos desenvolver a capacidade de perdoar os que nos ofendem e sermos perdoados por aqueles a quem temos ofendido também, Afinal, nós falamos isso quase que diariamente. Segundo ponto, como curar os sentimentos ruins, como se livrar deles, é preservando o companheirismo. Então, essa é a melhor maneira de evitar incidentes no relacionamento com o próximo. Então, se existe causa, a ofensa, então inexistirão os efeitos. Então, assim, o Senhor ensina sobre a extrema necessidade de preservação de companheirismo da seguinte maneira. Primeiro, quando ele diz urgente, de uma maneira urgente, ou seja, concilia-te depressa. Esse aqui, é algo que jamais deve ser adiado se queremos desfrutar uma melhor qualidade de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, irmãos, irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, tem que ser rápido, urgente, Glória a Deus, louvado seja Deus. Segundo, enquanto há tempo, ou seja, enquanto estás no caminho. Aqui significa agir enquanto existe tempo, tá certo? Aqui é o verbo haver no sentido de existir. É o HA com acento, há, ou seja, existe. Significa agir enquanto existe tempo, antes de chegar ao tribunal. Então, essa é uma área em que, quanto mais os dias passam, quanto mais os dias passam, deixa eu voltar aqui. Essa é uma área que, quanto mais os dias passam, torna-se maior a possibilidade de se aprofundarem os ressentimentos, tá certo? E, consequentemente, os transtornos que envolvem os ressentimentos. Então, a gente tem que correr urgente enquanto há tempo, enquanto existe tempo. Então, em outras palavras, em resumo, é imprescindível, irmãos, para todos nós restaurar os relacionamentos antes que seja tarde demais e chegue a níveis, por exemplo, irreversíveis. Também, irmãos, antes que não tenha mais volta,
Lá em Mateus 5:25 diz, antes que te encerre na prisão. Então, o Senhor recorreu à linguagem de procedimentos jurídicos para determinar que nessa fase, diante do juiz, se provada a culpa, só resta a aplicação da sentença configurada na prisão do condenado. Então, é o ponto sem retorno. Você vê como isso é sério. Tem que ser urgente, enquanto há tempo, antes que não tenha mais volta. Né? Veja como Jesus é sábio. A proposta de Jesus aqui foi evitar, né, chegar a uma situação que não tenha mais volta. Então, isso revela, por outro lado, que se Deus leva tão a sério os relacionamentos humanos, ensinando a todos nós como restaurá-los, com mais intensidade, ele deseja que aprofundemos a nossa comunhão com ele, com o próprio Deus. Então, a resposta para essas situações é andar na luz, como Deus está também na luz, conforme lá em 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Também, irmãos, uma outra maneira de corrigir os sentimentos ruins da nossa vida é exercendo o perdão, né? Então, isso aqui é o último ponto que eu vou falar hoje. Então, o reino dos céus, ele tem valores essencialmente diferentes do que caracterizam as instituições terrenas, né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa que me pediu um conselho. Não foi um conselho pastoral, foi um conselho de amigo. Uma pessoa chegou para mim, um colega de longas datas, e disse assim, Mário Sérgio, eu não aguento mais olhar para a cara dos meus alunos. Aí eu disse para ele, querido, se você não aguenta mais olhar para a cara dos seus alunos, então não seja mais professor. Porque se você é professor, você tem que olhar para a cara dos seus alunos. Não é? Como pode o professor não dizer que não aguenta olhar para os alunos? Isso não existe. Você não aguenta os alunos, deixe de ser professor, arranje emprego numa fábrica ou num comércio, outra coisa que não tenha que lidar com alunos. Pronto. Então, irmãos, é assim, a gente tem que entender que o reino de Deus, ele tem valores diferentes. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai trazer esse argumento para a nossa espiritualidade. Eu não aguento mais os irmãos da igreja. Imagine um pastor que diz assim, eu não aguento mais as pessoas da igreja. Deixe de ser pastor, pronto. Não é? Então, é diferente. No reino de Deus é diferente. É diferente das organizações seculares. A sociedade dos perdoados, né, fica sem sentido se os perdoados não perdoam. Então, o verbo perdoar, ele tem por significado o quê? Renunciar, a punir, desculpar, né, poupar, ver com bons olhos. Então, sobre o perdão, Jesus nos ensinou algumas coisas, que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. 4 coisas. Primeiro, que o perdão não deve ser limitado. Então, a resposta de Jesus à pergunta de Pedro, quantas vezes deveria perdoar o irmão ofensor, com a sugestão de até 7. Não é? Teve como resposta do mestre até 70 vezes 7. Ou seja, de uma forma ilimitada. Não é? Assim como Deus amou o mundo de maneira ilimitada, conforme João 3,16, que todos nós conhecemos, nós também, não é, devemos reproduzir este mesmo amor com as pessoas que estão em nossa volta. Segundo, o perdão não deve ser negado. Então, Jesus ensinou que não podemos negar o perdão àquele que arrependido nos rogar. Então, tendo por base o caráter generoso do próprio Deus, que sempre nos perdoa. E o que seria de nós se Deus não nos perdoasse? A própria Bíblia diz, ele está pronto a perdoar, lá nos Salmos 86, verso 5. E que ele é grandioso em perdoar, conforme Isaías 5 e 7. Eu poderia citar aos irmãos ainda, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo. Segundo Crônicas 7:14, Provérbios 28 e 13, também Provérbios 55 e 7, e 1 João 2 e 1. Então, quando perdoamos, nos assemelhamos a Deus conforme a própria palavra de Deus nos ensina. Penúltimo slide aqui, irmãos. O perdão também não pode ser superficial. Então, perdoar é muito mais que palavras.
tá certo? Perdoar tem que ser algo do coração. Jesus, ele ensinou que o perdão deve brotar do coração, ou seja, deve ser alguma coisa do íntimo do nosso ser. Então, a Bíblia, ela diz que nós não podemos guardar ira no coração, nem permitir que no coração brote raiz de amargura. Então, como é nele, tá certo? Que pode se formar o ódio no coração, é nele que, ou seja, é no coração que o perdão também deve nascer, tá certo? A fim de curar o mal em sua nascente. Então, ainda sobre o perdão, a gente pode destacar o seguinte: é uma condição para permanecermos em comunhão com o próprio Deus. Né? Ele revela se somos autênticos cristãos. O perdão revela se nós somos cristãos autênticos. Então, o perdão é uma condição para Deus receber também a nossa oferta. E, por último, né, eu quero concluir dizendo aos irmãos que, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós, tá certo? Não podemos permitir isso. No caso das desavenças e desentendimentos, à luz da Bíblia Sagrada, deve-se reconciliar-se imediatamente e seguir em paz com todos. Não é, irmãos? Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Também eu quero reforçar aos irmãos, quando o superintendente perguntar lá o que nós aprendemos, nós também devemos citar que a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Então, o homicídio é um mal que precisa ser evitado e combatido por todos nós. E que é pelo amor ao próximo, né, irmão? E o exercício do perdão genuíno que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Aleluia! Né? E que demonstramos que somos nascidos de Deus e súditos do seu reino. Que lição maravilhosa, né, irmão? Lendo uma lição como essa, primeira leitura que a gente faz, olhando a revista, parece que não vai sair nada, irmão, da lição. Mas quando você começa a falar, você vê a riqueza de conteúdo. Você vê como temos coisas para abordar na escola dominical. O tempo nem vai dar. Olha, eu estou falando há 1h15 aproximadamente. Não é? Então, se a sua escola dominical não tiver esse tempo, perceba que nem dá para você abordar tanta coisa. A não ser que você resuma. Mas, enfim, leia, estude mais um pouco, não é, irmãos? Leia ali a sua lição e também ajude seu professor no domingo. Os professores motivem os alunos, tá certo? Abracem as ideias da sua igreja. Tá certo? Aquilo que o seu pastor disser assim, faça, vamos fazer assim, abrace. Porque o pastor falando é a bênção de Deus sobre a igreja. Deus nos abençoe, tenha uma excelente aula. E se Jesus não voltar, a próxima quarta-feira eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 5. A paz do Senhor a todos os irmãos.